Capítulo 10. Imagem terrena versus imagem celestial. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 48 a 50. Paulo fala do primeiro homem referindo-se a Adão como terreno. Sua queda o transformou no símbolo da natureza pecaminosa. A imagem da natureza pecaminosa é refletida por meio das obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Isso significa que os praticantes das obras da carne mantêm a imagem do Adão caído. Em contraste com o homem terreno ao homem celestial, sentido figurado dos nascidos do Espírito Santo. Estes trazem no seu caráter a imagem de Deus, multiplicando assim o fruto do Espírito Santo. Como podemos ver? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. A pessoa celestial distingue-se da terrena e carnal na expressão do caráter em si. E isso ela faz a todo momento e em cada atitude, em relação a si mesmo, aos outros e, sobretudo, a Deus. É o caso de Jó, por exemplo. A Bíblia o retrata como homem íntegro e reto, homem de caráter justo em relação ao semelhante, temente a Deus, homem de bom caráter em relação a Deus, e que se desviava do mal, homem de caráter prudente em relação a si mesmo. Jó, capítulo 1, versículo 1. Essa qualidade de caráter é justamente o que o Senhor exige para que andemos com Ele. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Não basta manifestar bom caráter apenas em relação aos outros. É preciso agir assim também em relação a si mesmo e muito mais em relação a Deus. Pois não são poucos os que aparentam uma coisa diante dos demais e no seu interior conservam mágoas e ressentimentos ocultos há anos. Além disso, a sinceridade, elemento fundamental no relacionamento com Deus, deixa muito a desejar no que diz respeito à conduta dessas pessoas. A pessoa celestial, também chamada de espiritual, não precisa defender sua filiação divina ou sua posição de fé perante os filhos do mundo e da carne. Ela simplesmente deve viver sua fé. Seu caráter fala por si. É como a árvore boa. Seus frutos dão testemunho de forma natural. A árvore frutífera não se contorce para dar seus frutos. Ela os dá de forma natural. Assim, pelos frutos conhecemos e distinguimos os que têm a imagem celestial dos que não têm. O Filho de Deus reflete a imagem do Espírito que nele habita. É livre, não está mais sujeito à escravidão do pecado e goza da perfeita paz de seu Deus Pai. Ainda que neste mundo haja muitas lutas e aflições, não desanima nem esmorece na fé, porque é nascido de Deus. E conforme a profecia, o nascido de Deus vence o mundo. João, capítulo 5, versículo 4. Por sua vez, os filhos do mundo e da carne refletem a imagem inversa da celestial, pois o espírito que neles habita é o da escravidão, da desobediência. O espírito terreno impõe sua vontade e seus desejos, que são sempre contrários aos do Espírito de Deus. A sociedade, achando normal seus filhos se comportarem como escravos,
não consegue enxergar que o viciado é escravo do espírito do vício. O avarento é escravo do dinheiro. O mulherengo é escravo do espírito da prostituição. O vaidoso é escravo do espírito da vaidade e daí por diante. É normal para os filhos do mundo e da carne espalhar piercings e tatuagens pelo corpo, assim como tem sido normal o homossexualismo, o bissexualismo, a prostituição, os vícios, os amantes, as mentiras de vez em quando, o aproveitamento da debilidade alheia, os roubos, etc. Tudo isso contradiz a natureza planejada por Deus. O Criador fez uma mulher para Adão, mas o espírito imundo tem distorcido essa disciplina natural. O mesmo se dá em relação às demais distorções do comportamento humano. E tudo para provocar a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É o espírito do mundo em plena atividade. Todos os que têm aceitado isso como natural fazem parte dele e se enquadram como escravos do Senhor do mundo. Sobre esses pesa a imagem terrena e distorcida. A religião praticada pelo escravo não faz a menor diferença para o seu senhor. Aos seus olhos, é até bom para despistar a imagem terrena, mas isso jamais conseguirá neutralizar a manifestação da imagem terrena. Enquanto a pessoa não nascer da água e do Espírito Santo, por mais que tente camuflar sua imagem distorcida, será impossível escondê-la, pois a carne é fraca. Sempre vai apelar e prevalecer. Maquiar a imagem terrena com religiosidade é no mínimo tentar encobrir o sol com a peneira. O senhor dos que fazem tal coisa é o espírito do pecado, que exige cada vez mais frutos, e o resultado final do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pensamento divino. Somente o nascido do Espírito Santo tem a capacidade de pensar como Deus, e quem pensa como Deus pensa no seu semelhante. Aliás, essa é a cruz apresentada pelos dois fundamentos da fé cristã. A haste vertical trata do relacionamento com Deus, leis espirituais. A haste horizontal trata do relacionamento com o semelhante, leis sociais que se desdobram nas leis morais. Nesses dois fundamentos estão o amor a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e o amor ao próximo como a si mesmo, como vemos em Marcos, capítulo 12, versículo 33. Por força da sua natureza espiritual, os verdadeiros filhos de Deus têm os mesmos objetivos, pensamentos e caráter do primogênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Afinal, a origem espiritual é a mesma. Quando pensamos como Deus, agimos como se Ele estivesse em nosso lugar. E, como é óbvio, as decisões a serem tomadas serão realizadas de acordo com a vontade de Deus. Assim sendo, os resultados sempre nos serão favoráveis. Difícil é vencer a voz do coração e confiar somente em Deus. Difícil é ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo em vez de ouvir a voz dos outros. Mas quando há filiação em Deus, seu Espírito instrui, corrige, orienta, dirige. Enfim, usa a pessoa como instrumento. Como o filho da escrava perseguia o filho da promessa, Ismael ridicularizava Isaque. Também os filhos da carne perseguem os nascidos do Espírito.